Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que temos na aula de hoje? Vejam aí, aula de número 44, revisão e avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta revisão especificamente, vamos falar de literatura, sobretudo de duas escolas literárias, o naturalismo e depois o parnasianismo. É importante a gente retomar as escolas literárias e entender em qual momento o naturalismo, se faz ali presente. Então, a gente vai fazer uma linha do tempo aqui agora, e vocês vão acompanhar comigo as escolas literárias. Então, se a gente voltar ao tempo, nós temos a primeira escola literária aí, que é o quinhentismo. Na verdade, não era considerada ainda uma escola literária, porque não tinha características de uma escola literária, certo? Mas já era considerado ali um movimento, porque já tratava de questões que se voltavam para a literatura. A preocupação do quinhentismo era falar dos povos indígenas que aqui viviam, quando os portugueses começaram o processo de colonização no Brasil. Nós estamos falando do Brasil especificamente, mas claro que foi por toda a América Latina, não é? Então, está ali entre 1500 e 1601. Depois, quando o Brasil se consolida de fato, a gente vai ter outra escola literária, na verdade outro movimento literário, mas que agora se considera de fato uma escola, porque como o país já está consolidado, vai haver aí características de fato de uma escola literária. Aí a gente começa lá com o Barroco, entre 1601 e 1768. Aqui no Barroco, nós vamos ter o que como contexto? A Reforma Protestante dizendo que as ideias da Igreja Católica eram, entre aspas, errôneas, ok? Porque ele vai debater, sobretudo, Martinho Lutero, não é? E vai dizer que tudo aquilo que a Igreja está pregando não condiz, de fato, com o que a Bíblia prega, ok? E aí, em resposta a isso, nós vamos ter a Contra-Reforma Católica. E nesse meio nós temos o indivíduo. Quem está certo, quem está errado? Será que eu sigo a minha razão? Será que eu sigo a fé? Porque neste momento também nós vamos ter ali algumas ideias já voltadas para a questão ali do racionalismo, não é? De que a ciência deseja o homem a partir da sua razão. Então, o ser humano fica nessa dúvida. A escola literária vai tratar dessas questões, tá bom? Depois, mais lá na frente, nós vamos ter o arcadismo, não é? Que fica ali no período entre 1768 a 1808. E o arcadismo, depois que passa por todo esse processo aí da ciência e tudo mais, revolução industrial, começa ali todo esse processo, um passinho assim, já à frente, nós vamos ter a preocupação de que a melhor vida seria no campo. Então, as descrições literárias, as narrações literárias vão se voltar para isso. A melhor forma de se viver é no campo. E aí eles começam a tratar do tema amor que deve ser vivido no campo, não é? O homem ali é chamado de pastor e a mulher é chamada de pastora. E existe um termo dentro do arcadismo que todo mundo conhece, que é o carpe diem. Aproveite o momento. Então, enquanto você estiver naquele local que é perfeito, viva o momento. Carpe diem, ok? Passando do arcadismo, nós vamos ter um pouco mais lá na frente o romantismo, que vai de 1836 a 1881. No romantismo, a gente começa a ter no Brasil a ideia de uma identidade nacional. Começa a se formar o povo brasileiro, então na primeira geração do romantismo, vai ter essa preocupação de encontrar quem pode ser o elemento identitário do Brasil. Aí vai surgir ali a história dos povos indígenas, o indígena vai ser a figura, mas claro que ainda vai haver um passo muito lento para que isso aconteça. E aí depois, na outra geração, nós vamos ter um pulo, não é? Porque a gente vai começar a tratar de temas mais tristes, mais melancólicos, não é? Tanto que a geração que dizem depressiva, porque os
termos e os textos vão falar a respeito desse aspecto, tá bom? E depois vamos ter outras características no romantismo, a terceira geração, enfim, ok? Até que, passando desse momento, nós vamos ter a outra escola literária, que é o realismo. E é junto com o realismo que nós vamos ter o naturalismo. Então, a gente vai ter 3 escolas literárias aí, ó, realismo, naturalismo e parnasianismo. A gente vai falar das 2 últimas, que vão aí de 1881 a 1893. Então, o realismo está preocupado ali com a realidade, de tratar de fato da realidade, analisar criticamente, sobretudo, a burguesia. O naturalismo, digamos, é uma perna do realismo. A diferença é que ele vai tratar das classes populares, ok? Vai focar essa realidade. E o parnasianismo meio que vai sair da caixa. Eu não quero me preocupar com a realidade, não. Eu não quero me preocupar com isso. Eu quero mostrar o quanto que a literatura é bela apenas por ela ser literatura. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá bom? Mas vamos verificar um conceito aí sobre o naturalismo que diz assim, ó. É uma vertente do realismo, por esse motivo, em muitos momentos, as obras naturalistas vão apresentar traços realistas, porque eu vou falar da realidade, eu vou ser impessoal e uma série de outras situações. A diferença surge porque no naturalismo o objetivo é analisar sim a realidade, mas a realidade de quem? Das classes populares. A partir da visão cientificista construída na teoria de Charles Darwin e da visão filosófica do determinismo. Então, como eu bem disse, no naturalismo a preocupação é falar das classes populares, mas tendo esses 2 aspectos aí. A questão do Charles Darwin, né, que é a teoria de que existe um processo de seleção natural, conforme você vai se adaptando ao ambiente, o ambiente vai te selecionando, porque o ambiente tem certas características. Se você não consegue sobreviver a esse ambiente, o ambiente te expulsa. Basicamente é isso. Mas se você consegue sobreviver a esse ambiente, então você está apto a viver nele. Se a gente pensar, por exemplo, possivelmente, se eu morasse num lugar muito frio, talvez eu não me adaptasse a esse local, porque eu sou de um local que é extremamente quente. Então, o ambiente meio que me expulsaria porque eu não sou adaptada a isso. Basicamente, essa é a ideia do darwinismo, não é? Junto com a evolução, que diz ali que os seres humanos vão evoluindo a partir dessas mudanças do ambiente. Além disso, nós temos o determinismo, não é? Que é uma corrente filosófica que diz assim, tudo que acontece no mundo tem uma causa, tem um antecedente que agora produz essa situação aí. Então, nada acontece por acaso, sempre existe uma causa e uma consequência. Para nós entendermos como esses conceitos se relacionam com a escola literária, tanto o naturalismo, né, quanto com o parnasianismo, eu quero que vocês vejam o contexto histórico da época, ok? Olá, turminha boa! Tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho de História aqui para a gente conversar sobre um período muito importante na nossa história que vai, com certeza, ajudar você a compreender o seu conteúdo. Falaremos dos anos de 1800, século XIX ali, segunda metade do século XIX, onde no panorama nacional a gente está vivendo o chamado Segundo Reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro II. Professor, o que estava acontecendo no Brasil que marcou a sociedade, que vai nos ajudar então a compreender esse momento histórico. A gente está vivendo no panorama econômico o chamado ciclo do café, economia cafeeira, onde a principal mão de obra utilizada nesse processo é a escravizada. Mas tudo vai mudar no ano de 1878, gravem essa data, tá, gente? Esse ano foi o ano que ocorreu a chamada abolição da escravidão, onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que basicamente libertava os escravizados. Mas na prática, o que aconteceu foi uma mudança de responsabilidade, onde a sociedade, o governo, não fez nada para basicamente receber esses negros libertos, e aconteceu que eles foram jogados ali na marginalidade, aumentando ainda mais a desigualdade social no Brasil.
A gente tem também, no ano de 1889, a Proclamação da República, onde basicamente chegou ao fim ali o Segundo Reinado, que inaugurou uma nova fase da sociedade brasileira, a fase da República Brasileira, tá, gente? No panorama mundial e internacional, a gente está vivendo ali, na Europa principalmente, a chamada Segunda Revolução Industrial, onde o surgimento de novas tecnologias acelerou drasticamente ali o processo de produção de mercadoria. Descobertas como o dínamo, descobertas como a eletricidade e também ali os derivados de petróleo ajudaram muito a alavancar basicamente a produção de mercadoria. E uma vez que se produz muita mercadoria, é necessário então buscar novos mercados consumidores e também novas mãos de obras para produzir essas mercadorias. Foi nesse contexto, então, que iniciou a chamada corrida imperialista, onde os países da Europa começaram, então, a colonizar, a neocolonizar, basicamente, ali o território da África e da Ásia. E a justificativa que eles usavam para dominar esse território era, basicamente, o darwinismo social. O que é, professor, o darwinismo social? É uma ideia preconceituosa onde as sociedades são ali alencadas em grau ali de civilidade, basicamente. Onde a sociedade europeia era considerada a civilização máxima, o modelo de civilização, e as outras sociedades, principalmente as africanas e asiáticas, eram consideradas, então, primitivas, sendo necessário, então, que o europeu, bonzinho, entre aspas, colonizasse, dominasse aquele território para levar o que ele chamava de civilização até esse território. Viu aí, gente, que tudo que eu falei, o professor Ananias, o professor de História, só fez confirmar, não é? Então, nós temos essa visão aí darwinista a respeito, principalmente dos povos negros aqui no Brasil, e eles são vistos assim, se vocês têm essas características biológicas, então é por esse motivo que vocês precisam ser escravizados, continuar na situação realmente de desigualdade social, ok? Então, nós vamos ter esse pensamento determinista, não é? Se eles foram escravos, então eles precisam continuar, embora não tenham mais esse título, mas eles vão continuar à margem da sociedade. E é justamente isso que as obras literárias vão trazer na hora em que estão analisando essa realidade. Então, um pensamento determinista aí. Nós vamos ter presença forte de aspectos biológicos, o evolucionismo, eu expliquei, não é? Os homens, no geral, né, têm uma característica que vai se modificando conforme o ambiente. Então, ele vai evoluindo, por isso que existe a teoria evolucionista, ok? Depois nós vamos ter a objetividade / impessoalidade. O autor não vai se colocar na obra, ele vai apenas analisar. É como se ele estivesse de fora vendo tudo que está acontecendo, tá bom? Nós vamos ter a ausência da forma culta, ou seja, na hora em que o autor começa a escrever, ele não vai usar palavras bonitas, ele vai usar palavras chulas, sem pudor mesmo. Que as pessoas da época, inclusive, ficavam assim, meu Deus, horrorizadas, porque afinal, aquelas palavras não eram bem-vindas, sobretudo num texto literário, tá bom? Então a gente não vai ter essa preocupação com a forma culta, diferente lá do realismo que vai ter essa preocupação, ok? Nós vamos ter o enfoque nas classes populares, problemas humanos e sociais. Tanto que a obra que basicamente se exalta ou é expoente dentro do naturalismo é o Cortiço, porque ali a gente vai perceber exatamente esses problemas, sobretudo das pessoas que são consideradas negras, não é? Dentro desse pensamento aí de problemas humanos e sociais. E aí ele vai comparar que a última característica, a presença de isomorfização, as pessoas a animais, tanto que vão ocorrer vários assassinatos, e aí o autor vai reafirmando, estão vendo? O ser humano é parecido a um animal em determinada condição, em determinado contexto, por isso que existe a ideia aí do darwinismo ou determinista, ok? Nós vamos também ter despreocupação com a moral, tanto que os textos naturalistas vão falar de assuntos como o adultério, né, o relacionamento extraconjugal. Então, essa despreocupação de falar mesmo o que acontece na realidade vai acontecer. Eu não estou nem aí, o importante é eu falar dessa realidade. Ok? Agora, saindo um pouco desse contexto, nós temos uma escola literária que vai basicamente ser o oposto do naturalismo, porque ela não está preocupada com a realidade,
sociedade, ela não está preocupada com os problemas sociais ou humanos, ela só quer dizer assim, nossa, isso daí é de menos, eu tenho que mostrar o quanto a arte é bela, e eu consigo fazer um texto apenas falando da arte sobre a própria arte, que é o parnasianismo. Vejam o conceito aí comigo. Parnasianismo é um movimento literário que advém da França e aparece no Brasil em 1882. O seu objetivo era o interesse pela cultura clássica, tendo como princípio o belo na arte. Eu bem expliquei isso, não é? E o interesse aí é pela cultura clássica, sobretudo a cultura greco-romana, porque lá se diz que existe a perfeição. Vamos entender um pouquinho das características do parnasianismo aqui? Nós vamos ter o quê? Oposição radical ao romantismo. Lembra que eu falei quando eu mostrei a linha do tempo? Que o romantismo está preocupado com a subjetividade, com a identidade, com a melancolia, com a tristeza? O parnasianismo vai dizer assim, para com isso, deixa de ser besta, a gente não quer falar de sentimento, a gente não quer falar de realidade, como o realismo, o naturalismo. Eu quero ser o oposto disso, mas, sobretudo, a oposição do parnasianismo é em relação ao romantismo, ok? Vamos ver a próxima característica. Vai também ter objetividade, a ausência da subjetividade do eu lírico, ou seja, eu não vou colocar as minhas emoções no poema, eu não vou falar das minhas necessidades, por exemplo, eu só vou mostrar como que o texto é belo só porque ele é um texto literário, porque ele é um poema, por exemplo. Eu não quero falar de mim ou colocar os meus sentimentos. Por isso que existe a ausência de subjetividade do eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. Toda vez que você faz a leitura de um poema, parece que é alguém falando com você. Essa voz se chama de eu lírico, tá bom? Vamos continuar. Temos aí rigor formal, vocabulário e estruturas linguísticas muito formais. Tanto que quando você faz a leitura, é tão confusa, mas por que é confusa? Não porque a gente não consegue entender, porque as palavras são extremamente difíceis. É como se você estivesse lendo um texto, sei lá, de 1500, por exemplo, porque eles escolhem palavras muito difíceis, tá bom? Vamos também ter a preocupação com a métrica. Nossa, este verso tem que combinar com este verso. A contagem das sílabas também precisa ser certinha. Então, existe essa preocupação com a métrica, com a rima e com o soneto, né? A construção do poema aí de 14 versos. Claro que existem características específicas para ser um soneto, mas é um poema com 14 versos. Então, a preocupação de que tudo esteja organizadinho também faz parte do parnasianismo, ok? E, por fim, nós temos aí a retomada da tradição clássica greco-romana. Eu, inclusive, falei a respeito disso, não é? O que acontece? Como a Grécia, a Roma antiga, eram vistas como, de fato, lugares de inspiração, lugares de beleza, lugares de arte perfeita, a escola literária chamada parnasianismo vai buscar isso e vai dizer, assim como eles conseguiram fazer, a gente também consegue fazer. A gente vai mostrar para vocês que, de fato, eles estavam certos, que a arte é bela só por ela ser arte, que a literatura é bela só por ela ser literatura. E como eu vou fazer isso? Escolhendo as palavras, pensando na métrica, pensando na rima e pensando na construção do soneto, tá bom? Então, veja que realmente é o oposto da outra escola literária, que é o naturalismo. Eu sei que foi muita informação, eu espero que eu tenha ajudado você a entender o conteúdo e eu fico por aqui.